Aqui quem vos fala é o professor Germano de Matemática. E aqui, Júlio de Geografia. Vem aprender com a gente. A pauta de hoje é fake news ou hoax, mentiras sólidas ou verdades líquidas. Então, Germano, fale aí pra mim, o que é uma fake news? Então, senhor Júlio, as fake news são os famosos boatos que não necessariamente se reforçam em fato que tenha, de fato, existido ou que seja verdadeiro, certo? Geralmente muito sensacionalista, muito impactante e que leva as pessoas a nem checar se isso é verdade ou não e sai se disseminando essa informação, seja por rede social, site de busca, app de mensagem, internet no geral. Mas a gente tem também que o jornal, o rádio e a TV também fazem esse processo de desinformação da sociedade. Então quer dizer que até mesmo órgãos de notícia normais, eles fazem esses tipos de erros? Muito provavelmente sim, fazem sim, a gente sabe, a gente tem relatos, mas não se sabe direito se eles fazem isso de propósito, com algum intuito, ou se é a mera desinformação desencadeada, desenfreada aí no mundo, certo? Então eles são obrigados a fazer algum tipo de retratação, alguma coisa, falam alguma coisa errada? Olha, eu sei que eu já vi, né, jornal faz retratação, mas não tem algo que defina como que tem que ser feita essa retratação. Pode ser uma retratação ali, uma letrinha miúda num cantinho ali do rodapé, pode ter a retratação, dizendo que eles passaram informação errada, ou que tal fato nunca existiu, né? A TV, certo, ela pode fazer isso, mas não necessariamente precisa ser em um programa de TV para fazer isso, pode ser no site da emissora, certo? E o que eu vi, assim, que pra mim é o mais ético possível é o rádio, onde a pessoa tem que falar de fato e se retratar durante o programa de rádio que está ocorrendo isso. Mas a internet, na parte das redes sociais e tal, ali é terra sem lei. É o Mad Max da vida, né, cara? É o completo Mad Max da vida. Zero lei, zero ética. Sim, disseminam ideias muito interessantes que nós vamos falar sobre algumas delas aqui. Eu gostaria de que tu me falasse, Júlio, quais as características mais gerais de uma fake news, porque é muito fácil a gente falar que um boato que é falso, um boato que não existe, mas como que eu vou saber se ele existe ou não? Como é que eu posso olhar para aquilo e saber se é uma fake news, se é um hoax, se é um boato, se existe ou não mesmo isso? Geralmente a gente começa verificando sobre o seu próprio título da notícia, que é sempre alguma coisa que vai causar um grande impacto na sociedade. Tu descobre que mentiram pra ti toda a vida, ou simplesmente eles pegam e falam que uma verdade absoluta que tu usava conscientemente, ou simplesmente eles tentam reforçar teu senso comum. Tu tem uma ideia pré-estabelecida e colocam uma notícia indo contra aquela tua ideia, mesmo que tu não conheça nada sobre o assunto, e tu acredita que aquilo seja uma verdade. E aquilo vai sendo disseminado. Ela, cara, diz que me diz. Me disseram que ia acontecer isso. 2, 3 pessoas estão no meu feed das minhas sites de relações sociais, disseram que isso acontece, então isso deve ser a verdade. Então, é assim que começa a disseminação das fake news. Tu pega uma ideia, ela vai aparecer lá para ti, vai reforçar teu senso comum, mesmo que tu não conheça nada sobre o assunto, e tu pensa que aquilo é a verdade absoluta. E tu acaba não checando, porque checar é cansativo. Tem pessoas que leem só a manchete, não leem a notícia completa. Tem outras características também, né? Geralmente é aquela informação que ninguém mais tem. Só o Zé da Feira que te contou essa história hoje. Só ele tinha uma verdade sigilosíssima, mas tá ali no teu feed ou no teu aplicativo de mensagem sendo repassado no grupo da família, né? Engraçado que essa super sigilosa, os governos não querem saber, as religiões estão escondendo, mas o teu tio tem essa informação. É muito engraçado isso, né? Exatamente. Sempre uma coisa que modifica o mundo é encontrar com uma pessoa que tu não espera, que não tenha nada na área acadêmica. Simplesmente escutou em algum lugar e aquela é a verdade. Pega e vai indo, e vai indo. E sempre vai tendo um loop de informações.
Tu sempre vai recebendo uma notícia falsa e ela vai se retroalimentando. Você vai, por exemplo, você vê alguma coisa, vem a notícia ali e vai ter exatamente outras fake news que tem mais ou menos o mesmo assunto para reforçar a primeira. E tu fica numa cadeia, um loop infinito, e tu não sabe mais o que é verdade ou não. Tanto que existe nos sites de busca, tu pega nas redes sociais, que existem algoritmos que eles determinam quais são os seus gostos. De tanto tu andar frequentemente vendo algum site, algum tipo de informação, ela acaba se repetindo no teu feed. E sem tu perceber, tu só tá vendo aquilo e tu acredita aquilo como é verdade. Tanto é que eu desafio a todos fazerem um pequeno teste de brincadeira. Peguem, entrem num site de busca, entrem num site de compras e coloquem chaves de fenda. Façam isso uns 2-3 dias, umas 2-3 minutos por dia. Só para vocês verem o que vai acontecer no 4º dia de teste. Automaticamente vai começar a aparecer nas tuas redes sociais propagandas de chave de fenda. Eles sabem exatamente o que está procurando e querem fazer com que você gaste mais tempo nesses sites. Eu vou reforçar esse teu experimento, Júlio, com uma coisa que pode chocar muita galera aqui agora desinformada, ou uma galera que ainda acha que isso não é feito, tá? Mas eu desafio essa galera, a uma certa parte dessa galera que queira pesquisar escrito em sites de pesquisa as chaves de fenda, mas eu vou desafiar uma outra parcela de pessoas a simplesmente falar perto do seu celular as palavras chaves de fenda e comprar. Só essas palavras. E ver se de fato acontece isso que tu tá falando também. Claro que o nosso método aqui não tá sendo muito científico, mas algumas pessoas vão se chocar com a quantidade de informações que são coletadas da gente e são utilizadas para disseminar coisas mentirosas ou informações que a gente nem tava tão afim de receber assim, né? Então... Não, só para vocês terem uma ideia, na própria barra de rolagem, se tu para em cima de uma notícia por 3 segundos e tu não abre aquele feed, mesmo assim aqueles 3 segundos é contabilizado que tu tava vendo aquele tipo de notícia e começa a aparecer cada vez mais. Voltando ali para as características, acho que a gente passou numa que é muito importante e a galera acaba se esquecendo disso. Que é essas notícias geralmente pedem para ser repassadas para uma maior quantidade de pessoas possíveis. Por que ela é feita isso? Porque, como a gente estava falando aqui do loop de informações, quanto mais pessoas receberem esta informação, mais pessoas vão ficar presas dentro desse ciclo vicioso de mensagens. Tanto é que, assim, como é que a gente vai fazer para verificar, então, se a notícia é falsa ou não? Isso é muito bom falar, porque teve uma galera que percebeu que isso é um mal social, isso está causando problemas às pessoas, e tem uma galera que começou a se dedicar, tá? Galera de várias áreas. Tem pessoas que são jornalistas, tem pessoas que são programadores, tem pessoas que são até investigadores, né? Que se juntaram e começaram a criar sites ou locais onde tu pode checar se as informações que tu está recebendo são verdadeiras ou não, que são hoje em dia chamados sites de verificação de informação. Nós temos vários casos, que é o Fato ou Fake, o Comprova, o Truco, Aos Fatos, o Lupa, e um que eu gosto muito de utilizar, que é o E-Farsas, ou E-Farsas, porque além dele fazer a checagem, ele dá as informações corretas, ou ele faz um texto ali explicando o porquê que essa informação é falsa, quais dados ele encontrou que são... que mostram que essa notícia é falsa ou se ela é verdadeira. Geralmente são falsas. Geralmente, as que ele comprova. Eu gostaria de falar também um pouquinho aqui no final sobre a incapacidade de algumas pessoas perceberem que essas coisas estão erradas, que essas notícias não são verdadeiras, certo?
E eu gostaria de agora, para quem gostar mesmo do nosso assunto, aí se aprofundar um pouco mais sobre o complexo de Dunning-Kruger, que eu vou falar aqui um pouquinho agora, que é o que eu tava falando. A pessoa recebeu uma informação, recebeu uma notícia, e ela não tem a capacidade de dizer se isso é verdadeiro ou falso. Porque ela já tá tão acostumada com isso, de ela já aceitar na boa. E pior, ela começar a pegar essa informação para si, disseminar essa informação e ela começar a se autograduar nessa informação e ser muito melhor, ou se achar muito melhor, ou muito mais sabida dessa informação, dessa notícia, do que as pessoas que pesquisam mesmo sobre isso, que têm estudo sobre isso, e ela se torna o PhD da rede social. Exatamente, os doutorados. Quantas pessoas eu conheço que elas pegam e têm doutorados de redes de mensagem? Isso, é o doutorado em fake news, o doutorado no boato, né? Isso pra mim, é um mal social horrível, Júlio. Não sei pra que rumo que a sociedade tá caminhando, cara. E eu tava vendo também, que eu tava assistindo um documentário sobre o assunto, sobre os produtores de fake news, e eu descobri que dependendo da quantidade de pessoas que postam, ou verificam, ou compartilham tua notícia falsa, tu ganha dinheiro em cima. Tu verificou essa informação, Júlio? Pior que eu vi num programa, eu vi no documentário, na TV fechada, que estavam falando que o leste europeu era responsável por um monte de notícias falsas durante as eleições americanas. Que simplesmente os caras pegavam, tipo, uma casinha donada, um carinha lá com o seu computador, inventava uma notícia sensacionalista, recortava e colava o texto de um outro site, mas só a notícia e a foto do candidato ou da candidata ia lá, o número de acessados e clicadas, ele ganhava dinheiro em cima. E eu acho que a gente pode falar aqui sem medo, que não só na eleição dos Estados Unidos. Aqui mesmo, nas nossas eleições, teve isso de ambos os lados. E quando eu falo ambos, eu não estou falando de dois lados, eu estou falando dos 3 ou 4 lados políticos que a gente tinha aqui se degladiando. E sim, cara, aqui não foi um duelo para ver quem tinha as melhores propostas pro povo. Era quem inventava a mentira mais cabeluda. Então, senhor Júlio, vamos trazer aqui pra galera algumas fake news que a gente selecionou aqui. Na verdade, só 2, galerinha, porque a gente não quer entrar em muitos detalhes políticos ou religiosos ou algumas coisas relacionadas a isso. Então a gente vai trazer somente 2 fake news bem lights aí pra gente discutir aqui. A primeira que nós gostaríamos de falar é uma sobre o questionamento do aquecimento global. Que hoje em dia tem boatos que as pessoas dizem que o aquecimento global existe e o aquecimento global não existe. Na verdade, a ciência já sabe muito claro que o aquecimento global sempre existiu no nosso planeta. Desde que nós temos a atmosfera, esse ar se aquece. O Sol manda energia para o planeta Terra, que aquece a superfície, e a superfície então passa esse calor para a atmosfera e ela se aquece. Então, sempre existiu isso. O questionamento que se dá é se o homem está influenciando ou não este processo natural. Então, sempre existiu. Agora é o papel do homem nesse processo. E estão sendo feitos inúmeros estudos para ver se nós estamos acelerando a velocidade ou não desse processo natural. Por exemplo, existem alguns cientistas que dizem que nos últimos 200 anos nós emitimos a mesma quantidade de CO2 do que nos últimos 200 mil anos. Nós estamos acelerando um processo natural. Outros dizem que essa emissão não vai influenciar nada nas temperaturas mundiais. E também tem um outro detalhe. Não é só porque se vai ter aquecimento global que significa que ano que vem todas as temperaturas no planeta Terra vão atingir 50 graus centígrados. Porque nós gostamos de respostas imediatistas. Isso demora décadas e décadas para se comprovar e para se verificar. É um baita de um estudo há um longuíssimo tempo, né? Que não dá pra dizer assim... até dá pra dar uma aproximaçãozinha, mas não dá pra dizer, tipo, hoje tá mais frio, amanhã tá mais quente, outro dia vai estar muito mais quente e daqui a pouco a gente vai estar fritando ovo no asfalto. Exatamente. Então tem que ser com muito cuidado quando se fala sobre essas questões aí, para não ter interesses que tem de notícias diferenciadas nos locais. E a fake news que eu quero trazer aqui
é que, na verdade, a gente já passou essa data? Era Passamos. dia 2 de novembro? Isso, É dia 2 de novembro. Que é o dia dos finados. Quem tem vó ou uma mãe em casa já ouviu a história de que no dia de finados chove sempre. E é falso, né, cara? Não tenho o que dizer, é falso isso. Porque, sim, é um período que tem uma elevação de chuvas, dependendo da região, sim, acontece, né? Mas não quer dizer que chove sempre. Foi um boato que se espalhou há bastante tempo, porque choveu, sim, numa grande quantidade de 2 desnovembros, né? Ai, Jesus! Desculpa, meu colega aqui. O finado, o dia 2 de novembro, a gente matou o meu português, né? Percebe-se. Nos dias 2 de novembro se registrou dias de chuva e daí foi se repassando que sempre choveu em dia 2 de novembro, mas tanto eu como o Júlio, a gente já pegou dia 2 de novembro com o sol de rachar. Pegar aquela missa das 11 horas da manhã pra meio-dia ir lá no coisa colocar as flores e tu tá derretendo. E não choveu naquele dia. Só que as pessoas registram mentalmente muito mais datas de dia 2 de novembro, dia de finados, que choveu, e esquece as outras. Mas a gente pegasse aqui e fizesse um calendário, por exemplo, daqui da nossa Caxias do Sul, né? E pegasse lá os registros de chuva nos dias 2 de novembro, a gente ia perceber que não é todo que chove, não. Então, baita de uma mentira essa aí. Mas é repassado, né? De geração a geração, de boca a boca, né? Sempre reforçando o senso comum de que sim, chove todo finados, mas na verdade, não. Então, fake news até de passar de conversa em conversa. Sim, sim. Espero que todos tenham gostado do assunto da nossa pauta de hoje. E até a próxima vez.